Fala pessoal, tudo certo? Nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, muito boa noite aí a todos, né? Fim de jogo na Arena Barueri. Palmeiras 3, São Paulo 1. Cara, muito feliz, né? Uma vitória, finalmente uma vitória muito boa do Palmeiras, uma partida muito boa. Uma partida que o Palmeiras soube jogar, soube sofrer, é, tomou alguns sustos, mas convenceu. E o São Paulo não ganha do Palmeiras há 10 jogos, né? São Paulo que tá muito mal, tá numa crise interna, né? E que passa pro campo, né? Tá sendo investigado, né? Se tem corrupção no São Paulo, né? Tudo indica que há corrupção e isso está passando para dentro de campo, né? Nos jogadores que não estão conseguindo jogar, né? E eu vi o Barolo falando que o São Paulo teve um prejuízo de 300 milhões, né? Júlio Casares, que é o presidente antigo, sofreu impeachment, né? O Muricy saiu, né, do São Paulo. O Muricy, que é um ídolo eterno aí do São Paulo, meteu o pé. E o São Paulo tá muito mal mesmo, né? Mas apesar dessa crise toda, é um clássico importante aí, né? E o Palmeiras mais uma vez se sobressaiu e conseguiu uma boa vitória, uma importante vitória que coloca o Palmeiras como líder do Campeonato Paulista, líder geral. E o São Paulo é o antepenúltimo colocado, né? Tá atrás do Noroeste, se eu não me engano, e da Ponte Preta, que para mim já é uma forte candidata a cair para a Série B do Campeonato Paulista. Pessoal, falando da escalação do Palmeiras, o Palmeiras entrou com o Carlos Miguel, que hoje fez umas defesas muito boas, né? Salvou o Palmeiras em alguns momentos que o São Paulo atacou, né? Tô gostando muito do Carlos Miguel, velho, um goleiro muito bom, né? O Everton saiu e não tô sentindo tanta falta dele com o Carlos Miguel no gol, né? O Kelvin, cara, o Kelvin, ele é um cara inseguro na marcação, né? Apesar dele ter feito gol, no primeiro tempo ele não jogou bem, levou bola nas costas, né? O Kelvin, ele ataca bem, mas marcar não é o forte dele, né? Quando o Ferreirinha, quando entrou no segundo tempo, ia pra cima dele, dava até medo, cara. Até aquele Luca lá da base de São Paulo, o moleque é bom jogador, quando ia pra cima dele dava medo. O Kelvin marcando não dá, cara, pelo amor de Deus. Né, o Giai, que é o reserva dele, é melhor marcando do que ele, cara, né? Mas o Kelvin é melhor atacando do que o Giai, né? O Gomes, hoje não gostei do Gomes no primeiro tempo também, muito inseguro, errando bastante, né? No segundo tempo ele melhorou, tirou algumas bolas da área, né? Raça para ele nunca falta, isso é fato, né? Um cara muito foda na raça, na marcação, né? Também. Mas no primeiro tempo não achei tudo isso hoje, mas se redimiu no segundo tempo, né? Bruno Fux para mim fez uma boa partida, também é um cara muito raçudo, né? Um cara que tem a cara de Palmeiras mesmo, né? Piquerez hoje fez uma partida melhor do que as partidas anteriores. Andreas Pereira e Marlon Freitas, gostei muito dessa dupla hoje, né? Os dois jogam de cabeça erguida, os dois têm uma visão de jogo muito boa, são dois camisas 8, essa é a verdade.
E o Palmeiras está muito bem servido com esses caras, esses jogadores muito bons. O Alan também, né, um destaque aí do Palmeiras, né? O Maurício hoje fez um bonito gol, né? Hoje o Maurício jogou uma boa partida aí finalmente. Sousa também hoje me agradou muito, né? Ele é um cara que não se esconde do jogo, né? É um cara que vai pra cima, né? E tenta jogar, né? O importante é que ele tenta criar jogadas, né? E hoje foi muito bem na partida. E o Lopes, né? O nosso flaquito aí, né? Fez um golaço também, né? E foi o craque do jogo aí no final. Entraram Vitor Roque, né, que tentou alguma coisinha, deu até um chute na trave ali, né? Emiliano Martinez, que entrou para marcação. Felipe Anderson entrou depois de um tempo sem jogar, né? É um jogador que eu considero muito importante ainda no Palmeiras. O Veiga entrou, o Veiga que está praticamente vendido, né, para o América do México, né? É um ídolo do Palmeiras, que mais um ídolo que está indo embora, né? E o Luigi aí entrou também, não fez muita coisa não. Sobre os gols, o gol do Maurício, né, foi uma roubada de bola, né? O Lopes tocou para o Maurício bateu no canto esquerdo do Rafael. Até achei que a bola era defensável, né? O Rafael tem um bracinho de motorista de Kombi, né? Bracinho de jacaré, né? Nossa, pra mim era defensável, cara. A bola do Maurício não foi tão forte, foi no canto, mas não foi tão forte. E ele esticou todo o braço, não sei como ele não conseguiu pegar, velho. Mas que bom que não conseguiu. o gol do. O gol do. O segundo gol foi do Lopes, né? O Sousa. O Palmeiras puxou um contra-ataque com o Marlon Freitas. Marlon Freitas achou o Andreas Pereira no meio-campo. O Andreas avançou, tocou pro Sousa, que observou bem a entrada do Lopes na área, né? E meteu a bola para ele, ele deu uma cavada no Rafael, um golaço do Lopes, golaço mesmo. Ele que tem 58 gols com a camisa do Palmeiras, passou o Tique Arce com 57. E o terceiro gol foi do Kelvin, né? O Piquerez cruzou na área, o Lopes ajeitou para o Kelvin, que apareceu sozinho na área. E o gol de São Paulo foi uma bobeira da zaga do Palmeiras, né? Se eu não me engano, o jogador de São Paulo desviou a bola e sobrou pro Bobadilha. Ele chutou e passou embaixo das pernas do Carlos Miguel. Foi um bom jogo, o Palmeiras começou bem, né? Começou bem, indo para cima do São Paulo, fez o gol, né? E o São Paulo depois empatou rapidamente, né? E o São Paulo melhorou muito na partida, foi para cima, teve umas bolas que o Carlos Miguel salvou. O São Paulo que trocou muitos passes hoje, né? Aquele Danielzinho e o Marcos Antônio, os dois são um motorzinho do meio-campo de São Paulo, os dois são muito bons de bola. E o São Paulo tentou, né? Tentou, até estava bem no primeiro tempo, mas no segundo o Palmeiras melhorou, né? E foi para cima e conseguiu fazer os gols. O Lucas não jogou, né? Para nossa alegria, né? Graças a Deus, que eu acho o Lucas um jogador diferenciado. Apesar que hoje ele tá mal fisicamente, né? Ele não jogou no gramado sintético. Ele não quis jogar porque ele tá mal fisicamente, né? Não é só porque ele não gosta de gramado sintético. O cara tá mal, né? Mas para nossa sorte aí ele não jogou. Entrou o Caleri depois. O Caleri também é um jogador que inferniza a zaga adversária, é um jogador perigoso, né? E que bom que aí ele não conseguiu fazer nada hoje, graças a Deus. Deu só uma cabeçada que foi em cima do Carlos Miguel, mas ele foi bem marcado ali, né? E o Ferreira também é um jogador que dribla, vai pra cima, né? O cara é liso demais, velho. Um bom jogador também, que quando ia pra cima do Kelvin ali, dava até medo.
O Palmeiras deu 9 chutes contra 13 do São Paulo. No gol, o Palmeiras deu 4, o São Paulo 7. 37% de posse de bola para o Palmeiras contra 63% do São Paulo. 289 passes do Palmeiras contra 542 do São Paulo. São Paulo aí trocando muitos passes na Arena Barueri. E faltas, 13 faltas do Palmeiras contra 9 do São Paulo. Então é isso, pessoal, né? Um jogo muito bom do Palmeiras, né? Um jogo que jogou bem, convenceu, né? Tô super feliz hoje pela vitória. E só um recado aí, pessoal, para aqueles que falam que agora que o Palmeiras ganhou, né? Tem aqueles oportunistas, né, que falam que não pode reclamar do time, né? Que a gente merece o time de 2002, de 2012, que a gente merece Gilson Kleina, que a gente merece, sei lá, outro treinador pífio, né? Não, cara, a gente não merece Gilson Kleina, a gente não merece o time de 2012 nem de 2002. A gente merece um futebol assim, um futebol bem apresentado, né? Para a torcida do Palmeiras que merece muito, né? E foi provado que é só o Abel não inventar que o time joga, o time é bom, o elenco é bom. Então, e o Abel também tem capacidade para fazer esse time jogar. Ele tem capacidade, ele é um ótimo treinador, né? Eu tenho diferenças com ele, mas ele é um ótimo treinador, ele é um ídolo do Palmeiras, nunca vai deixar de ser ídolo, né? Eu só não tenho aquela paixão por ele, não sou apaixonado por ele, que nem muito palmeirense é, cara. Eu sou apaixonado por isso aqui, ó, Palmeiras. Por esse escudo aí, por esse time que eu sou apaixonado, não pelo treinador, né? Então tem esses oportunistas que falam, né, que agora que o Palmeiras ganhou, né, você merece sei lá o quê, você não merece essa vitória porque você critica muito. Cara, pelo amor de Deus, velho. Palmeiras perdeu de 4-0 pro Novo Horizontino. Vocês querem que eu fico lá com um pompom na mão, dançando lá? Depois de uma derrota pífia? Não, cara, eu vou criticar, velho. Eu sou assim, critico na hora que tem que criticar e na hora que tem que apoiar eu apoio. E outra, eu quero ver contra um Flamengo da vida, eu quero ver contra um Cruzeiro da vida que hoje são parâmetros, quero ver na Libertadores, né? Se perder é pau, é pau. Se ganhar, elogio, né? E, e uma vitória assim dá moral, né? Dá muita moral e é muito importante. Palmeiras venceu 2 clássicos contra o Santos e São Paulo. Falta o Corinthians, né? E quem sabe a gente ser campeão do Paulista, começar como campeão do Paulista, né? Então, cara, tem muita gente oportunista, velho. Não pode criticar, que isso, velho. Tantos jogadores ídolos já foram criticados, o Abel não pode ser, o Veiga não pode ser, o Everton foi criticado pra caramba. Gustavo Gomes, até o Gomes foi criticado. São Marcos, porra, Edmundo, não pode criticar, velho. Pelo amor de Deus. O torcedor é isso. Torcer é isso, né? Então, cara, eu vou criticar sim. Quando tiver que criticar, eu vou criticar porque eu sou um torcedor crítico por natureza. Eu sou assim, cara. Eu gosto que o Palmeiras ganha. Tudo bem, não vai ganhar sempre, né? Não tem como. Mas pra mim o Palmeiras, pra mim é vitória, cara. Palmeiras pra mim significa vitória, títulos. E é isso. Por isso que eu cobro tanto, porque eu sei que esse time aqui, ele é capaz. Time grande, time gigante, aliás. Né? O Palmeiras é gigante no Brasil. Assim como o Flamengo é, São Paulo, Corinthians, Santos, Cruzeiro, todos são times gigantes, gigantes. E esses times têm que vencer, têm que ser campeão, velho. Por isso que eu cobro tanto. E outra, o time de 2002 e 2012 não tinha 700 milhões de investimento para cobrar, entendeu? E mesmo assim era cobrado. Mesmo com investimento baixo era cobrado. Agora que tem um investimento alto, não posso cobrar, cara. Não posso criticar quem não tem patamar para jogar no Palmeiras.
Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar, isso é coisa de dodói, né? É gente dodói isso aí que fala que não pode criticar. Pelo amor de Deus. O futebol tá ficando chato mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Né? O futebol tá deixando de ser raiz. Né? Eu sou torcedor amendoim mesmo, cara. Eu admito. Eu sou torcedor amendoim e é isso. Quem é passapano é passapano. Quem é mais crítico é crítico. E é assim. Cada torcedor tem uma forma de torcer. E minha forma é essa. E não vou mudar. É isso, pessoal. Uma boa vitória. Muito feliz hoje. E tamo junto aí. Abraço a todos. E avante palestra. Tamo junto. Chupa, triquinhas. Chupa, tricas.